Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal da família Marchiori, onde eu, o Anderson Marchiori e a minha esposa, Alessandra Marchiori, apresentamos para vocês conteúdos de desenvolvimento pessoal, mentalidade, prosperidade, construção de uma vida com propósito. Então já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos, porque todas as semanas nós publicamos conteúdos que podem mudar a forma como você pensa, decide e constrói o seu futuro. Agora, eu quero começar aqui nesse vídeo fazendo uma pergunta. Você já reparou que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade, viver na mesma cidade, ter praticamente os mesmos recursos e ainda assim construir riqueza enquanto o outro permanece presa no mesmo lugar por décadas? A diferença quase nunca está no dinheiro. Ela começa na forma de pensar. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas acreditam que a riqueza ela nasce na conta bancária, quando, na verdade, ela nasce muito antes, ela nasce dentro da mente. Porque toda conquista material, primeiro, foi um dia uma construção invisível. Toda empresa começou de uma ideia, toda inovação começou de uma imaginação, toda fortuna começou com uma decisão. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar a estrutura que produz esses resultados. É como colher um fruto de uma árvore enquanto continua regando as raízes erradas. Você pode trabalhar mais horas, pode estudar mais, fazer mais cursos, pode conhecer pessoas mais importantes, mas se a sua mente continuar programada para a escassez, você encontrará uma maneira de desperdiçar tudo aquilo que você conquistar. Existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. Preste atenção. As circunstâncias influenciam a vida, mas não determinam o seu destino. Olha, a maneira como você interpreta as circunstâncias tem um impacto muito maior do que as próprias circunstâncias em si. Existem pessoas que enxergam a crise e paralisam. Existem as que enxergam a mesma crise e encontram oportunidades. O que muda? O cenário é igual. É a interpretação que é completamente diferente. E essa interpretação muda decisões. E decisões vão mudar as suas ações. Essas ações repetidas, elas mudam os seus resultados. Percebe como tudo começa antes do dinheiro aparecer? Existe outro ponto que eu considero fundamental. A maioria das pessoas tem desejos, pouquíssimas pessoas têm decisão. Desejo é sempre algo que depende do seu estágio emocional. A decisão permanece mesmo quando essa emoção ela evapora, ela desaparece. Porque todo mundo quer prosperar, mas poucas pessoas estão dispostas a fazer diariamente aquilo que a prosperidade exige. Porque sonhar é confortável, construir exige mais, exige disciplina. Existe uma enorme diferença entre dizer, olha, eu gostaria de vencer e afirmar, eu vou construir essa realidade. A segunda frase muda completamente o seu comportamento. Olha, quando alguém realmente decide, ela deixa de procurar desculpas e começa a procurar por estratégias. Ela para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a se perguntar como eu vou transformar isso numa vantagem competitiva. É nesse momento que a sua vida começa a mudar. Porque pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca vão encontrar obstáculos, são aquelas que desenvolvem a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando esses obstáculos eles aparecem. E talvez esse seja um dos maiores diferenciais das pessoas que prosperam. Elas entendem que os fracassos não são sentenças, são, na verdade, informações. Cada erro carrega uma lição.
Cada tentativa frustrada elimina um caminho que não funciona. Cada dificuldade fortalece uma habilidade que será necessária para o seu próximo nível. Enquanto muitos interpretam o fracasso como prova de incapacidade, pessoas interpretam o fracasso como construção, são as que vencem. Essa mudança de significado altera completamente a trajetória da vida de alguém. Mas antes de nós continuarmos, eu quero fazer um pedido rápido. Olha, esse conteúdo está agregando valor na sua vida? Aproveite agora para deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa mudar a sua mentalidade e crescer. Isso ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas e permite que nós continuaremos produzindo conteúdos cada vez melhores. Agora nós vamos continuar. Olha, existe um princípio que transforma qualquer pessoa, e esse princípio se chama clareza. Poucas pessoas percebem o poder que existe em saber exatamente o que se deseja. A maioria das pessoas vive dizendo que deseja ganhar mais dinheiro. Talvez a questão financeira seja a maior dor da sociedade. Mas quanto de dinheiro ela precisa? Para quê? Até quando? Para fazer o quê? Com quem? Sem essas respostas claras, a sua mente trabalha de maneira confusa. E uma mente confusa produz ações confusas. Imagine um navegador digitando apenas "quero viajar". O sistema, o GPS do teu carro, não sabe para onde levá-lo, aonde ele vai te conduzir. Mas quando você define um destino específico, imediatamente vão surgir todos os caminhos possíveis. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Quando você estabelece um objetivo claro, o seu cérebro ele começa a perceber oportunidades onde antes todas passavam despercebidas. Pessoas, livros, conversas, negócios, ideias, tudo aquilo, na verdade, já existia. Você apenas não enxergava porque não tinha um alvo definido. Você apenas não enxergava porque não tinha um alvo definido. Ausência de clareza. Não tinha um objetivo determinado. Outro erro exatamente comum é acreditar que o conhecimento sozinho produz riqueza. Não produz. Conhecimento parado é apenas informação armazenada. O que transforma vidas é o conhecimento aplicado. Você provavelmente conhece pessoas extremamente inteligentes, mas financeiramente estagnadas. E também conhece pessoas sem grande formação acadêmica que construíram patrimônios extraordinários. Qual que é a diferença? A diferença normalmente está na execução. Quem cresce age. Quem permanece no mesmo lugar apenas acumula teorias. Existe uma armadilha, tá? Uma armadilha perigosa chamada de preparação infinita. Talvez você esteja nesse looping agora. É quando alguém acredita que precisa aprender mais um pouco antes de começar. Então ele está sempre em busca de mais um curso, mais um livro, mais um certificado, mais uma especialização. E enquanto isso, os anos passam, o tempo passa. A verdade é que ninguém está totalmente preparado. Mesmo quanto mais livros você vai ler, você não vai se sentir apto o suficiente. A competência, ela surge durante a caminhada. Você aprende fazendo, corrige fazendo, melhora fazendo. A ação ensina aquilo que nenhum livro consegue ensinar completamente. Olha, outro princípio poderoso é compreender a importância das pessoas com quem você convive. Sim, o ambiente.
O ambiente influencia silenciosamente sua identidade. Se todos ao redor acreditam que crescer é impossível, em algum momento você começará a aceitar essa ideia como normal. Mas quando você se aproxima de pessoas que vivem em expansão, a sua percepção ela muda. Você passa a acreditar que aquilo também é possível para você. Isso não significa abandonar quem você ama, porque é aí que surgem muitos bloqueios. Significa escolher cuidadosamente quem influencia as decisões mais importantes da sua vida. Porque opiniões constantes moldam crenças e crenças moldam destinos. Existe também um aspecto emocional que poucas pessoas observam: o medo. Medo de errar, medo de perder, medo da crítica, medo do julgamento. Esses medos, eles não impedem apenas as ações, tá? Eles roubam oportunidades invisíveis. Olha só, quantas empresas nunca nasceram porque alguém teve medo de empreender? Quantos livros nunca foram escritos porque alguém tinha medo da crítica? Quantos projetos nunca saíram do papel pelo medo do fracasso? Quantas vidas permaneceram pequenas porque os seus donos esperavam sentir coragem antes de agir? Mas a coragem nunca foi a ausência de medo. A coragem foi o movimento, apesar do medo. Olha, quem espera o medo desaparecer dificilmente começa. Quem decide agir faz o medo perder força a cada passo. Existe também uma característica muito comum entre pessoas que constroem a riqueza de forma consistente. E essa característica, ela pode ser desenvolvida. É a persistência. A maioria das pessoas desiste cedo demais. 3 tentativas, 5 tentativas, 2 meses sem resultado e já concluem que não nasceram para aquilo. Olha, mas grandes conquistas normalmente exigem tempo suficiente para que as habilidades amadureçam. Exige uma necessidade de maturação. O mundo recompensa quem permanece, mas a maioria abandona. Persistir não significa ficar ali, martelando no erro. Significa continuar ajustando a estratégia sem abandonar o objetivo. Essa diferença é que muda tudo. Porque pessoas teimosas repetem erros. Pessoas persistentes repetem aprendizados. Por fim, existe uma compreensão que eu considero essencial. A riqueza verdadeira nunca é apenas financeira. Pega isso, tá? O dinheiro ele somente amplifica quem você já é. Se existe equilíbrio, o dinheiro vai ampliar as possibilidades. Se existe generosidade, vai ampliar o impacto dessa generosidade. Se existe propósito, ele vai ampliar a transformação. Mas se existe dor, ele vai ampliar a dor. Olha, construa a pessoa capaz de sustentar a riqueza sem morrer por dentro. Depois construa o patrimônio. Porque patrimônio sem uma estrutura emocional dificilmente permanece. Já uma pessoa estruturada, ela encontra maneiras de construir riquezas quantas vezes forem necessárias. E talvez essa seja a maior lição desse vídeo. Tudo aquilo que você deseja construir do lado de fora começa muito antes, ela começa dentro de você. Na sua linguagem, nas suas crenças, na sua disciplina, na sua capacidade de decidir, na sua disposição para aprender, na sua coragem para agir, nas suas persistências diante das dificuldades. É nesse terreno invisível que nascem todos os grandes resultados. Se você fortalecer essa base diariamente, o restante será mera consequência e a riqueza vai se manifestar na sua vida. Se esse vídeo ele fez sentido para você
e você chegou até o final dele, meus parabéns. Poucas pessoas conseguem isso, tá? Escreve aqui nos comentários qual foi o princípio que eu disse aqui no vídeo que mais chamou a sua atenção, porque eu vou comentá-lo. Eu gosto de ler esses comentários também para construir os próximos passos aqui do canal. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, então aproveita, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para alguém que precisa dessa mensagem. Obrigado pela sua companhia até aqui, que Deus abençoe sua vida, sua família e seus projetos. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!